Bom, agora vamos responder a questão 3 da página 63, né? Do capítulo 5. Então vamos lá. O que é que diz a questão? Calcule a quantidade de calor necessária para transformar sob pressão normal 200 gramas de água a 80 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Aí ele dá aqui dado, calor latente de vaporização igual a 539,6 calorias por grama. Como se organizar para responder essa questão? Uma dica que eu dou é você representar isso aí na forma de desenho, organizar em forma de gráficos, né? Por exemplo, vamos ver que ele está falando da água, né? Está falando da água. E ele está falando de uma quantidade específica de água, que é quanto? 200 gramas. Aí veja só as etapas que ele fala, ó. Eu vou tomar aqui o espaço da questão, porque eu já vi o que ele está querendo dizer. Então vou organizar aqui para vocês. O que ele está querendo dizer? O que ele está relatando? São duas etapas. Primeira etapa, essa quantidade de água. Né? Essa quantidade de água, ela vai ser aquecida pela fonte de calor. Essa fonte de calor vai fazer com que a água aqueça, certo? A água contida aqui dentro, ela vai aquecer e ela vai aquecer de 80 graus Celsius, que foi o que ele disse aí, né? Para 100 graus Celsius. Então, isso aqui é um aquecimento. A quantidade de calor necessária para ele sair de 80 para 100 vai ser um calor de aquecimento. Ó. Quantidade de calor de aquecimento, certo? Aqui. Certo? Aquecimento. Vou botar até minúsculo. Aqui. Beleza. Mas depois dessa etapa tem uma outra etapa, que é quando a água atinge os 100 graus Celsius. Né? Inclusive, esse calor responsável pelo aquecimento é um calor classificado como calor sensível, que tem uma forma específica de você calcular ele. Né? Depois que a água atinge os 100 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Essa água que está aqui, ela vai continuar recebendo calor da fonte. A fonte é que está fazendo calor. Só que agora a água não vai mais aquecer. Todo o calor que a água está recebendo vai fazer com que ela mude de estado. Ela vai passar do estado de líquido para o estado de vapor. Não é? E aí ela vai continuar com a temperatura de 100 graus Celsius, mas vai se transformar em vapor. Não é? Ela vai evaporar, vai se transformar no estado gasoso. Ok? Então aqui vai ser outra quantidade de calor que a fonte está fornecendo. A fonte está fornecendo uma quantidade de calor latente. Né? Uma quantidade de calor latente. A quantidade de calor responsável por fazer essa substância vaporar, né? Evaporar. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? O que é que a questão está pedindo? Ele está pedindo a quantidade de calor total. A quantidade de calor total é esse calor responsável pelo aquecimento, mais a quantidade de calor necessária para ele evaporar, certo? Que eu vou chamar isso aí de calor de ebulição, né? Ou de evaporação, EV, de evaporação, certo? Vou botar aqui, EV. Calor de evaporação ou vaporização, né? O importante é você entender aqui que
Existem, nesse processo todo que ele está falando, dois tipos de calor. O calor responsável pelo aquecimento e o calor responsável pela evaporação da água, que são dois calores diferentes, calculados de forma diferente, ok? Então, como é que a gente calcula os dois? Ó? Vou fazer o cálculo de um aqui, o cálculo do outro aqui, e depois a gente soma, ok? Calor de aquecimento é o calor sensível, é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor vai ser igual. Quem é a massa? 200 gramas, a questão disso, né? O calor específico, a questão não deu, mas como é água, o calor específico da água é 1, né? É um valor universal aí, no caso, a água, né? Sempre o calor específico da água é 1. E a variação de temperatura, eu observo aqui, ó, a temperatura da água nesse primeiro processo, que foi o de aquecimento, a temperatura variou de 80 para 100. Então, de 80 para 100 variou quanto? 20. Ok? O aumento foi apenas de 20. Então, quantidade de calor vai ser igual. Esse produto aqui, 200 vezes 1 vezes 20, vai dar 4.000. Então, 4.000 calorias, né? A água ganhou nesse primeiro processo. Nessa outra etapa, ela vai ganhar calor de acordo com essa equação, que é igual a M vezes L. Esse L é o L de vaporização, né? Que a questão deu aí, ó. L de vaporização, ó. L de vaporização é igual a 539,6 cal por grama. Calor latente de vaporização. Beleza. Aí a gente traz esses dados para cá, ó. Calor latente de vaporização é igual a massa, que é 200, vezes o L, que é 539,6. Então, 200 vezes 539,6 vai dar um Q de 107.920 calorias, certo? Multiplicando isso por isso vai dar isso. Agora, o Q total, ó, como nós tínhamos visto, o Q total vai ser a soma desses dois, que vai ser quanto? 4.000 mais 107.920 vai dar 111.920 calorias. A quantidade total de calorias que essa água vai receber para se transformar totalmente em vapor, da condição inicial que ele colocou até essa condição final, ok? Então, questão encerrada.